Pois ontem, assistindo uma emissora de televisão, eu vi um assunto recorrente numa reportagem que foi feita no litoral do Rio Grande do Sul. Filmaram, mas olha, vários adolescentes tomando bebidas alcoólicas. Não bebidinha qualquer, não, vodka, cujo grau alcoólico é extraordinariamente alto. Dentro de uma mochila de estudantes, etc. Tal, iam lá, abriam a mochila, tiravam o litro, viravam um pouquinho, estavam nos copos, bebiam. Adolescentes, 14, 15, 16 anos. Aí se questiona, começaram a questionar autoridades, o juizado de menores, a polícia, não sei o quê. Não. O questionamento tem que ser, aonde estão os pais desses adolescentes? Ah, mas o bar vende bebida alcoólica. Não, o bar não vende bebida alcoólica. De repente até pode vender, mas pode ser um adulto que vai lá e pega aquilo, depois eles pedem para ir, e o adulto entra, compra e sai, entrega os litros, sei lá. Ou não vai no mercado, nos supermercados, entende? Sempre vai ter uma maneira dos adolescentes comprarem bebida alcoólica. Cabe aos pais controlarem os seus filhos. Exclusivamente dos pais, para mim, é a responsabilidade. É isso que eu entendo. Cada um sabe o que o filho está criando. É assim que funciona. Lamentavelmente, nós temos que ver aí questionando a autoridade, a promotoria pública, a juizado da infância e da adolescência, porque o conselho tutelar. Não. Questione que os pais deles, onde é que estavam? Como que os filhos estão bebendo na rua, bebidas de alto teor alcoólico, e eles não sabem disso? E se não sabem, se sabem, permitem? Pois é. Olho vivo que cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede. Pois é. Lamentavelmente, nós temos esse tipo de coisa. Hoje pela manhã eu fui surpreendido, até certo ponto surpreendido. Eu já tinha ouvido falar assim, mas eu não pensei que fosse tão grave o problema. Racionamento de água em Recife e Olinda. Estamos nos aproximando do carnaval e naquela região ali dá 2 milhões de turistas, de todo o mundo, não só do Brasil. Pois as reservas hídricas deles estão abaixo, olha, está no volume morto também, lá em Recife, as represas que abastecem Olinda e Recife. Se isto não é motivo suficiente para que eu venha aqui novamente, o que eu já faço há mais de 20 anos, eu acho que eu comecei a comentar sobre isso, me preocupar muito com o problema da água de Bento, juntamente com a ABEPAM, desde 96, quando eu participei do Conselho de Consumidores da Corsan. Na época era o Berfran Rosado, o diretor-geral da Corsan, tinha reuniões mensais, presidente da Câmara de Vereadores, na época era o Eugênio Rissardo, tá? Nós discutíamos os assuntos, problemas ligados à água de Bento, e eu já me manifestava preocupadíssimo com a situação da água de Bento Gonçalves. Nós não temos água praticamente em Bento, vem de Farroupilha e de Garibaldi. Então, outra coisa, a ABEPAM fez reuniões com entidades empresariais de Bento Gonçalves para ver se conseguia adesão desses empresários nessa preocupação para que nós tenhamos um pouco mais de cuidado, um pouco mais não, total cuidado com a nossa água. Criar uma legislação regional de proteção aos mananciais. Eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. Participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde um vereador chegou a dizer, nós temos que esquecer o barracão, deixa de lado, por causa daquela história toda de permitir algumas coisas lá, reduzir a margem de impedir de que se impeça a construções, era 100 metros, passou para 50, aí queriam para 15, e depois para 0 metros, em cima daquele arroio que nasce aqui, perto da antiga, daí da Móveis Carraro, aí no bairro Santa Mar, Santa Helena, e desce até o barracão. É um esgotão aquilo ali. Ele queria, não, mas esqueceu o barracão. Esqueceu o barracão, é a única coisa que nós temos em termos de água, que é a nossa mesma aqui de Bento, que nós podemos proteger sem interferência de ninguém. Falei aqui que há uns 15 dias atrás houve mortandade de peixes na nossa bacia de captação principal, que é a barragem São Miguel. Ou nós começamos a nos preocupar, agora que nós ainda temos água, para que não tenhamos um futuro a ser lamentado por falta d'água, como já está acontecendo em São Paulo, Rio, Minas, Recife, Pernambuco, ou, aliás, o Nordeste nem se fala, tem lugares que não chove há 50 anos. É um horror aquilo lá.
Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês não se dão conta disso? Será que ninguém das nossas autoridades não se dão conta disso? Nossas lideranças? Nós vamos ter problemas de água em Bento Gonçalves antes do que vocês imaginam. A barragem de São Miguel tinha que ter 7 metros a mais do que tem. Pois é, não tem os 7 metros a mais que deveria ter tido. Naquela época, já tinham que ter construído os restantes, para nós termos uma reserva d'água bem maior do que temos hoje. Olho vivo, cavalo não desce escada. Nós vamos ter problemas sérios de água em Bento Gonçalves, bem antes do que algumas autoridades imaginam, e que a população está nem aí, ó. Essa que é a verdade. Provavelmente vai haver que nem aconteceu em São Paulo agora, vão começar a reservar água, aproveitar a água da torneira, da água da pia, para o vaso, e etc e tal, e pegar água da chuva, quando não tiver mais água. E os filhos adolescentes vão continuar tomando banho de 40 minutos, 50 minutos, escovar dentro com a torneira aberta, fazer a barba com a torneira aberta. Isso vai continuar em Bento até quando? Até quando não tivermos mais água? Aí possivelmente isso acabe. Por força das circunstâncias, vai ter que acabar com isso. O ideal seria que nós acabássemos antes. Não é? Na verdade, nós temos uma concessão da água aqui em Bento, que é da Corsan. Agora também o tratamento de esgotos. O poder público tem a obrigação de nos proteger, fazer campanhas para que nós, em casa, eu não preciso fazer campanha porque eu já faço isso, mas nós, em casa, economizemos água, só usemos o necessário, estritamente o necessário. Não dá para usar água tratada para fazer determinadas coisas, como lavar calçada, por exemplo. Mas tudo bem, vamos lá. Estou avisando, vou continuar enchendo. Olha, dona Pai, me encheu o saco. Vou continuar enchendo, porque sabe por quê? Porque um dia alguém vai se lembrar disso tudo. Ok? Salvador. Bom, no Rio de Janeiro já tinha começado isso. Pessoa que pega na rua, fazendo xixi nas paredes, nos postes, não sei o quê, multado. Esses porcão, os caras que não têm a noção, não têm noção de convivência social, eram multados, são multados no Rio de Janeiro. Salvador tomou a mesma atitude agora. E mais, o lixo também, quem é pego jogando lixo na rua, é multado na hora pelos agentes, a polícia comunitária, a polícia municipal, né, os guardas municipais, e mais os fiscais da prefeitura, notificam na hora a pessoa que faz isso. Eu estava esses dias aqui na frente do shopping, saiu uma ilustríssima madame aí com a companheira dela, tirou o celofane da carteira de cigarro, jogou no chão, frente do shopping. Eu falei para ela, querida, eu não vou na frente da tua casa jogar lixo na calçada. Por que tu faz isso na frente da minha casa? Meu amigo, eu aprendi um monte de nome feio aquele dia, novos que eu não conhecia. Pois é. Porque eu estava exercendo o meu direito de cidadão. Nós temos uma lei aqui em Bento que prevê multas para quem joga lixo no chão, quem joga lixo fora do lugar. Está na hora de nós termos, no mínimo, todas as lixeiras necessárias em todos os locais adequados e também banheiros públicos. Nós temos que dar as devidas condições e depois cobrarmos. Por hora, o lixo no chão, aqueles caras que fumam e jogam toco de cigarro, tudo quanto é lado, no dia que tiver o local adequado para se jogar bituca de cigarro e jogar lixo adequadamente, provavelmente nós teremos condições, então, de passar a exigir mais postura civilizada da população. Mas, de qualquer forma, o bom senso tem que prevalecer sempre. O bom senso é o que tem que prevalecer. Quando eu tenho um papelzinho na mão, eu ponho no bolso e levo para casa. Ponho no meu lixo, lá se eu não encontrar um lixo próximo na rua. Tá, pessoal? Vamos tomar consciência? Vagas demarcadas. A Prefeitura Municipal está fazendo a demarcação das vagas. Bom, antes, como não tinha nada, era um horror, né? Os caras estacionavam, deixavam 1,47 m, mais ou menos, entre um carro e outro, e iam matando vagas de monte. Eu sem noção, eles acham que pode tudo, né? Agora estão demarcadas as vagas. Até o tamanho delas me parece ser um pouquinho maior do que deveriam. Mas tudo bem, está demarcada a vaga. Dá uma andada pelo centro aí, circula para ver
o que é que estão fazendo. Mesmo com marcado no chão ali a vaga, eles não obedecem. Tem os sem noção que, não, pelo jeito, eles têm problema de visão. Quer dizer, não enxerga que tem uma demarcação, estaciona ali dentro, cara, dentro da tua vaga. Eu acho que devem anotar agora, devem fazer também a numeração dela para poder controlar melhor o tempo, etc., para depois começar a multar. A única linguagem que essa gente conhece é essa. Mete a mão no bolso deles, prefeito Pazinho. É assim que vai ter que funcionar. Contrata mais agentes de trânsito. Está faltando agentes de trânsito em Bento já há mais de 15 anos. O número de veículos multiplicou e os agentes de trânsito continuam no número, eu acho que está menor do que estava até. Enfim. Aliás, falar em trânsito também, só uma perguntinha ainda, perguntar não ofende, dizem. Quando é que vai ser feita a sinalização horizontal na RS 444, aquele trecho aqui, que o Dair está com a prefeitura, estão decidindo quem é o dono do negócio aí, de quem é a responsabilidade de sinalizar a rodovia, quem é o responsável pela manutenção. Enquanto vocês ficam decidindo isso, sinalizem ali, cacete. Façam a sinalização adequada. Ali, onde teoricamente deveria existir um acostamento, não tem. Tem montes de resíduo de asfalto. Os ciclistas estão reclamando, muito estão reclamando ali. Pô, será que é tão complicado assim, se fazer uma coisa tão elementar que está prevista em lei no Código de Trânsito Brasileiro? Com que autoridade vocês acham que pode multar motorista se você não cumpre o Código de Trânsito Brasileiro? Pô, vamos sinalizar aquilo ali, gente. O que é isso? Por que continua esse estado de coisas? Bom, vamos continuar falando. Vai que um dia, dizem que água mole em pedra dura, tanto bate, até que furo. Vai que um dia eles se deem conta, o parente deles aí sofra algum problema qualquer nessa rodovia por falta de sinalização, aí certamente no dia seguinte eles vão tomar uma atitude, com certeza. Ontem, 11 horas da noite aproximadamente, um Monza se chocou com um Twingo, dois veículos bateram de frente. Dentro do Monza tinham 7 pessoas. 7. A maioria não, toda gente jovem, todos jovens. Inclusive 2 meninas, de 16 anos. 7 dentro de um carro que está nos documentos para 5 pessoas. 5. E isso é 5 meio desconfortável, as 3 de trás ainda, né? 5 estavam em 7. Bateram de frente. Vamos saber quem é o culpado? Não importa agora quem é o culpado. São 7 mortes. Morreram em 6 que estavam no Monza e mais um motorista da Twingo. Provavelmente ele estava andando numa boa, cuidando, um senhor de 41 anos, estava andando na dele, 80 por hora, aquela coisa toda, talvez na sua pista, sem problema nenhum. De repente, ele é explodido por um outro carro. Isso que me apavora quando eu saio para as rodovias. Eu ando no normal, a velocidade da pista é aquela, eu ando naquela. Mas tem gente que anda a 0 por hora achando que, para me cuidar, não, ele está prejudicando o fluxo de trânsito. Não anda no fluxo menor do que a velocidade da pista. Tem gente que faz isso. E de repente o cara vem por cima, está andando em alta velocidade, e ultrapassa quem está andando em muito baixa velocidade e bate de frente e mata a gente que está se cuidando, está andando normal. Que coisa lamentável. Santa Maria está sendo já notícia nacional por tragédias. Que coisa impressionante. Falar em tragédia, eu li hoje de manhã uma pessoa que escreveu uma carta para um jornal da capital, sugerindo à dona Marisa Fórmulo que ela, em vez de dar medalha para os parentes dela, que ela desse para aquelas pessoas que tentaram, colocando a sua própria vida em risco, salvar a vida daquelas pessoas que estavam lá dentro, naquela boate 15 em Santa Maria. Teve vários heróis, bombeiros, gente que estava lá dentro, que passava na rua, que foi lá, chegou na hora, tentando ajudar aquelas pessoas que estavam morrendo, estavam sendo asfixiadas, e muitos entraram lá dentro, correndo risco de vida e estão pagando, tem sequelas até hoje. Então, dona Marisa, fala para os seus parentes aí, vão dar medalha para aquela gente lá, viu? Acho que cabia bem, muito bem colocado por essa pessoa que mandou a correspondência, a carta para 0 hora. Quem sabe, né? Pois é. Tomara que o bom senso também prevaleça nesse caso da dona Marisa Fórmulo. Eu volto amanhã. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador.